Livro de Jó, capítulo 19. Louvado seja Deus. Versículo 25, versículo 26 e 27. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz assim: Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, com meus próprios olhos, eu e não os outros, como o meu coração anseia dentro de mim. Louvado seja Deus. Aleluia. Todos os irmãos aqui conhecem a história de Jó, e aqui nós estamos aproximadamente no meio do livro, né? E aqui nós estamos vendo aqui no versículo 25, versículo 26 e o versículo 27, Jó dizendo assim ao Senhor, orando: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, com meus próprios olhos, eu e não outros, como o meu coração anseia dentro de mim. Nós vemos Jó falando aqui, dá a impressão que o Senhor havia acabado de fazer uma promessa na vida de Jó. Não dá a impressão que a pessoa estava esperançosa, acabou de receber uma promessa, ou talvez aqui podemos até analisar que ele estava ali, aleluia, no momento de estar recebendo uma promessa que há muito tempo ele estava aguardando. A impressão que dá, que Jó aqui está declarando, que eu sei que o meu Redentor vive, e que por certo ele se levantará. Louvado seja Deus. A impressão que dá é que ele está passando por um momento na qual ele tem convicção, aleluia, que a bênção do Senhor está próxima, que a bênção de Deus está próxima sobre a vida dele, que ele tem convicção, aleluia, que até mesmo ele esteja recebendo uma promessa da parte de Deus. Mas só que não é nada disso que está acontecendo no capítulo 19. Louvado seja Deus. Aleluia. Nada disso está acontecendo. Ele está exatamente no meio da maior provação que ele passaria diante de Deus, diante dos homens, diante da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós voltamos lá para o capítulo 1. Quem foi Jó? A Bíblia vai dizer que Jó era um homem da terra de Uz. Louvado seja Deus, que era um homem íntegro. Era um homem reto diante de Deus. Ele era um homem que possuía muitos bens. Os seus bens, ele possuía 3.000 ovelhas, ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois. Juntas de bois nada mais é que são 2 bois amarrados por uma madeira que servem para preparar terreno. Ou seja, ele tinha 1.000 bois. 500 juntas de bois, e isso era usado para arar a terra de Jó. Imagina você o tamanho das terras que Jó possuía. Ele precisava de 500 juntas de boi para preparar as suas terras. Ele era um homem rico, ele possuía muitas coisas. A Bíblia diz aqui que era muito grande os números dos seus servos. A Bíblia diz que ele tinha 500 jumentas e ele tinha 3.000 ovelhas. E era disso que ele trazia o seu sustento, da venda da lã, das suas terras. E a Bíblia vai dizer que Jó, ele não era rico. Ele era o homem mais rico do Oriente naquela época. Era o homem mais rico do Oriente. Eu fui dar uma pesquisadinha e no Brasil não, porque ele não mora no Brasil, mas o homem brasileiro mais rico, ele se chama Jorge Paulo Lemann e é o dono da Ambev. Ele mora hoje na Inglaterra, ele é o 22º homem mais rico do mundo e a sua fortuna está avaliada em aproximadamente 29,2 bilhões de dólares, aproximadamente 100 bilhões de reais. Aproximadamente. É muita coisa, né? É muito dinheiro. E talvez eu imagino que Jó naquela época representava no Oriente, talvez como Paulo Lemann representa hoje no Brasil. Era um homem imponente, um homem importante, que possuía tudo.
Imagino eu que Jó não vivia de classe média, ele não tinha uma vida de classe média, não tinha uma vida de classe C, mas ele tinha uma vida graduada, ele tinha tudo do bom, tinha tudo do melhor. Eu aprendo aqui, a Bíblia vai me dizer que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, somando 10. E a Bíblia diz assim que Jó era tão reto, tão íntegro diante do Senhor, que toda vez que os seus filhos se juntavam para comer, para beber, e isso era muito comum, eles se juntavam entre os irmãos e se assentavam para comer e para beber. Jó tinha uma preocupação tão grande que quando terminava os banquetes dos seus filhos, a Bíblia diz assim que Jó juntava todos os seus filhos e oferecia um sacrifício a Deus, pedindo perdão para se acaso os filhos de Jó tivessem pecado contra Deus. Tamanha, aleluia, louvado seja Deus, integridade. Ele tinha uma preocupação enorme, aleluia, estar se mantendo íntegro e os seus filhos também estivessem na pureza, servindo a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E esse era Jó. Louvado seja Deus. E aí a Bíblia vai dizer assim, que certa feita, Satanás chega até Deus. Louvado seja Deus. E Deus olha para Satanás e diz: Satanás, de onde tu vens? Eu venho de andar sobre a terra, de caminhar sobre a terra, sobre os homens. Louvado seja Deus. E aí a Bíblia diz assim que Deus olha para Satanás e diz: você viu meu servo Jó? Homem temente, fiel, servo de Deus. E a Satanás, como ele é astuto, mas servir a Deus como Jó serve é muito fácil. Você cobre ele de todos os lados. Ele tem tudo do bom, do melhor. Ele tem inúmeras pessoas para servir. Ele tem seus gados, ele tem seus bois, ele tem seus camelos, ele tem suas ovelhas. Nada faz falta para Jó. Assim é fácil servir a Deus. Toca nos bens deles que eu quero ver se ele vai continuar fiel a ti. Só que Deus conhecia, aleluia, o servo de Deus, que era temente ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Glórias a Deus. E aí a Bíblia diz assim, que o Senhor dá permissão a Satanás para tocar os bens de Jó. E a Bíblia diz que o tempo passa e o Senhor dá permissão para que os bens de Jó seja tocado, para que o Senhor pudesse provar que Jó permaneceria íntegro e fiel na presença do Senhor. Louvado seja Deus. E aí a Bíblia vai dizer assim, que então, chegado um certo dia, Jó está na sua casa, e chega então um mensageiro. Ei Jó, louvado seja Deus. E ele diz assim que o seu rebanho havia juntado os seus inimigos, cercado o seu rebanho e levado os camelos de Jó embora. Louvado seja Deus. E tinha tomado ali os bens de Jó. A Bíblia vai dizer assim, louvado seja Deus, que os filhos de Jó estavam reunidos na sua casa. A Bíblia diz que então veio um grande vento dos 4 cantos, derrubou as colunas daquela casa, caiu-se o telhado e todos os filhos de Jó morreram. A Bíblia diz assim que então mal termina um de contar a notícia, já vem outro trazendo uma notícia pior ainda. Louvado seja Deus. Olha, caiu fogo do céu e consumiu todos os seus rebanhos. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe o que eu quero aprender com tudo isso? Jó, num único dia, eu disse aqui como um exemplo, como Paulo Lehmann, sendo o homem mais rico hoje citado no Brasil, possuindo uma fortuna enorme, estratosférica. Jó talvez possuía a mesma coisa. Eu quero dizer para você que Jó não perdeu somente uma Ferrari. Não quero dizer para você que Jó perdeu somente uma BMW. Eu não quero trazer para você nessa noite que Jó apenas perdeu uma cobertura de $2 milhões. Não, Jó num único dia perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Perdeu seus bens, perdeu seus filhos,
perdeu os seus servos que o cuidavam, só ficou apenas ele e a sua mulher. Louvado seja Deus. Mas sabe o que me chama a atenção na história de Jó? Não é o fato dele estar sendo fiel a Deus enquanto ele possuía bens, porque nós sabemos que o homem hoje ele é fã do dinheiro, ele corre atrás da fama, ele corre atrás do dinheiro e esquece de Deus. Muitas das vezes nós não vemos pessoas que têm muito dinheiro estar na presença de Deus, mas Jó, mesmo estando com dinheiro, ele estava diante de Deus. Mas não é isso que me chama a atenção. O que mais me chama a atenção é que ele perde tudo e permanece fiel na presença de Deus. E vem no meu coração algo que marcou a minha vida, que o Hugo trouxe aqui na frente. Quando Esaú e Jacó estavam juntos, quando ele tem um dia mau de caça, e ele vem até o seu irmão e entrega a sua primogenitura, dizendo: olha, isso não me serve de nada, e dá a Jacó a sua primogenitura. E o Hugo dizia assim: por um dia mau de caça, ele entrega aquilo que Deus tinha trazido na vida de Esaú. E muitas das vezes é uma grande verdade. Nós temos visto pessoas, às vezes, que por causa de pequenas coisas têm abandonado o chamado de Deus, têm abandonado aquilo que Deus tem para nossas vidas, têm abandonado promessa, têm largado o caminho por pequenas coisas. Mas Jó perdeu foi tudo. Não foi só um carro, não foi só 500 ovelhas, não foi só 3.000 camelos, ele perdeu tudo. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E depois que ele ouve todas essas notícias, de que tudo tinha dado errado, que tudo tinha sido perdido, aí eu vejo algo extraordinário na vida de Jó, que vai dizer no versículo 20 do capítulo 1, que Jó então se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, e lançando-se em terra, adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe, aleluia, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Querido, que fé que é essa? Que fé que é essa? Ele tinha perdido seus filhos, perdido todo o seu sustento. Que fé que é essa desse homem dobrar os seus joelhos, se humilhar diante de Deus? Senhor, eu saí nu, Senhor, e nu para lá voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, é isso que o Senhor quer ouvir de você na provação que você está passando. Talvez o que está faltando, talvez são coisas supérfluas que foi tirado, mas eu quero trazer algo para o teu coração. Bendito e engrandecido seja o Deus da minha vida, da sua vida, porque ao seu tempo Ele se levantará ao seu favor, e o nome dEle será engrandecido na tua vida. Louvado seja Deus. Que exemplo de fé desse homem. Que exemplo de fé. Sabe o que eu aprendo? Satanás é astuto. Ele usou os meios da natureza para ferir Jó. Ele usa o fogo do céu para consumir seu rebanho, o vento para matar os seus filhos, querendo confundir o coração de Jó. Talvez Jó podia dizer: mas isso é coisa de Deus. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que isso está acontecendo? Talvez querendo confundir o coração do homem de Deus. Mas ele permanece fiel e íntegro na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Só que Satanás é astuto. A primeira coisa que ele toca na vida de Jó, para tentar tirar ele da presença de Deus, é nas finanças e na vida emocional. Tirei o dinheiro, tirei o sustento, agora eu toco nos filhos dele. Certamente ele vai ficar paranoico, vai querer esquecer esse Deus e vai blasfemar contra Deus. E aí esse homem tem aquela atitude, aleluia, extraordinária de fé. Bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome dele. Só que Satanás, ele é astuto demais. Aleluia. E ele volta diante de Deus novamente. E Deus fala para ele: está vendo lá, Satanás? Permaneceu íntegro.
Aleluia. Toca na carne dele que eu quero ver. Aleluia. Louvado seja Deus. Toca na carne dele que eu quero ver se ele vai permanecer fiel, se ele vai permanecer íntegro. E o Senhor dá permissão para que Satanás toque a carne de Jó. Louvado seja Deus. E aí a Bíblia vai dizer no capítulo 2, no versículo 7, que então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E então Jó, tomando um caco de telha para com ele se raspar, assentou-se no meio da cinza. Louvado seja Deus. A Bíblia diz assim que então Deus permite que Satanás toque a Jó. A Bíblia vai dizer que ele foi tocado de uma lepra tão terrível, de chagas tão terríveis, que ele foi tomado do pé até a sua cabeça. Estudiosos vão dizer que aquilo foi algo tão sério que sobreveio sobre a vida de Jó, que as suas unhas caíram, que ele precisava pegar cacos de telha para poder se coçar e raspar as suas feridas. Imagina a situação, o homem naquela época. Imagina a situação do homem que estava lá em cima, de repente, num período curto de tempo, ele se vê sem nada, sem seus filhos, sem seus bens, e agora enfermo. A Bíblia diz assim que aquela enfermidade tomou até os ossos de Jó. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz assim que então a sua mulher, que ainda permaneceu ao seu lado, aleluia, olha para Jó e diz no versículo 9 do capítulo 2: Ô seu Jó, você ainda conserva a tua integridade. Isso aí está te levando a quê? Aleluia. Você ainda está conservando a sua integridade. Para que isso, Jó? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aleluia, louvado seja Deus. E quantas vezes o diabo não vem na minha e na sua cara e nos fala isso? Isso aí não está valendo a pena não. Para que manter a sua integridade? Para que se manter fiel a Deus? Para que se manter na igreja? Para que se manter em oração? Não está acontecendo nada. Você tinha, foi tudo tirado. Deus permitiu você perder tudo. Isso não está valendo a pena. Quantas das vezes nós ouvimos isso? Aleluia, louvado seja Deus. Mas Jó tinha intimidade. Aleluia. Jó tinha integridade. Jó tinha fidelidade. Aleluia. Ele olha para sua esposa e totalmente com seu corpo em carne viva, com cinzas, aleluia, louvado seja Deus, se raspando com um caco de telha, aleluia, talvez querendo dizer no seu coração, certamente é melhor se matar, mas ele tinha a convicção de que o seu Redentor vive. Aí olha para sua esposa e diz assim: como falas, tu falas como uma louca mulher. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ei, xandava bacava sobre me candava bacava baxéria vas. Andava baixava badava sobre me candava bas. Tu não soubes receber o bem do Senhor, e por que não recebemos o mal de Deus? Aleluia, muitas das vezes nós estamos acostumados, adaptados a viver somente o dia bom, mas a Bíblia nos ensina a estar pronto para viver o dia mau. E Jó estava pronto, o dia mau veio e ele se permaneceu íntegro, fiel diante de Deus. Aleluia. E algo que acontece quando passamos por determinadas coisas é que o diabo sempre vai preparar pessoas para nos acusar. E acredito que Jó tinha muitos amigos, porque quem tem bens sempre está rodeado de pessoas. Quem tem dinheiro sempre tem muita gente em volta. Alguns até são verdadeiros amigos, outros estão só para tentar tirar alguma lasquinha dos bens,
outros estão só para puxar o saco, para tentar levar benefício de alguma maneira. E acredito que Jó tinha muitos amigos. E a Bíblia diz então que os amigos de Jó começam a julgar Jó. Louvado seja Deus. Começa a julgar ele, dizendo que ele estava em pecado, que certamente ele tinha pecado contra Deus, que certamente ele estava passando por aquilo, porque ele tinha pecado ou blasfemado contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós passamos por determinadas coisas, porque é Deus querendo nos ensinar, é Deus querendo nos instruir, é Deus querendo nos ensinar alguma coisa. Eu já disse isso aqui uma vez, e deserto serve para duas coisas na vida do homem de Deus: ou serve para ensinar, ou serve para matar. É você que decide o que vai acontecer, se o deserto te mata ou se ele te ensina. E muitas das vezes, querido, nós vemos pessoas passando por determinadas coisas, e eu quero te dizer como servo de Deus: não julgue o que o teu irmão às vezes passa, porque nós não sabemos qual a vontade de Deus para a vida dele. Nós não sabemos qual a vontade do Senhor para a vida do nosso irmão do meu lado. Mas está passando por isso porque fez isso, está passando por isso porque fez aquilo. Somente ore e deixe Deus trabalhar, porque o trabalhar é de Deus, a vontade é de Deus, o executar é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Baseado nisso tudo, eu quero só ver um pequeno texto aqui. Louvado seja Deus. Havia um certo tenista em 1983. Ele se chamava Arthur Ashe. Era um lendário jogador em Wimbledon, um dos maiores circuitos de tênis do Grande Slam, um dos 4 maiores da ATP. E esse homem foi contaminado com HIV. Ele teve um problema cardíaco e nenhuma das suas cirurgias, precisou fazer 2 cirurgias, e nenhuma dessas cirurgias ele pegou HIV. E ele ficou internado, se aposentou das quadras, porque não tinha mais condições de exercer a função, de ser um esportista em grande nível devido à doença. E ele, quando estava findando ali os seus dias, ele começou a receber muitas cartas, porque ele havia adquirido muitos fãs. E muitas cartas chegavam para ele. E chegou uma carta para ele que chamou muita atenção dele, que uma das cartas perguntou assim: "Ô Asher, por que Deus teve que escolher você para pôr uma doença tão terrível?" E aquele homem responde assim: "Há muitos anos atrás, cerca de 50 milhões de crianças começaram a jogar tênis. E uma delas era eu. 5 milhões realmente aprenderam a jogar tênis. 500 mil se tornaram tenistas profissionais. 50 mil chegaram ao circuito. 5 mil alcançaram o Grande Slam. 50 delas chegaram ao Wimbledon. 4 delas chegaram à semifinal. 2 delas chegaram à final. E uma delas era eu. Quando eu estava comemorando a vitória com a taça na mão, nunca me ocorreu perguntar a Deus por que eu. Então agora que estou com dor, como posso perguntar a Deus por que eu?" Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. É muito a ver com o que Jó passou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Que fé desse homem, ele morre com HIV, mas ele era servo de Deus. Aleluia. Quando eu estava no topo, eu nunca perguntei a Deus por que eu. E porque agora que eu estou num momento difícil, questionar a Deus o mesmo por que eu. Porque a vontade, o executar e o trabalhar, ele vem de Deus. A vontade é dele, o querer é dele. Se você está passando por algum momento, entenda, saiba compreender a vontade de Deus. Mas algo que me chama a atenção é permanecer íntegro, é se manter reto, é se manter na posição, aleluia, ainda que esteja doendo, ainda que esteja sacrificando, aleluia, a sua carne, a sua vontade, permaneça íntegro diante de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer aqui a respeito de alguns momentos de Jó, quando ele passa a respeito da sua enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 3, versículo 24,
vai dizer assim: pois me vem o suspiro em vez de alimento, e os meus gemidos se derramam como água. Toda vez que Jó ia se alimentar, a Bíblia diz aqui que ele declarava que os seus gemidos desciam sobre ele como água. Ele não conseguia se alimentar de tão fraco que ele estava, mas permanecia fiel a Deus. Capítulo 7, versículo 5, vai dizer assim: o meu corpo se vestiu de vermes e de cascas de feridas, a minha pele está quebrada e súpura. Aqui Jó está dizendo que a sua carne estava com feridas tão grandes que saía vermes de dentro das feridas de Jó. Mas ele permaneceu íntegro. A Bíblia diz que a sua pele estava voltada em cascas de feridas, que vermes saíam de dentro da sua carne, mas ele permaneceu íntegro diante de Deus. Aleluia. Jó capítulo 9, versículo 17, versículo 18, ele diz assim: ele me quebranta como uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar, antes me farta de amargura. Aleluia. Aleluia. Jó sabia que ele não tinha culpa, mas mal sabia ele, aleluia, que ele estava usando o exemplo de Jó, aleluia, para bater na cara de Satanás e dizer que ainda há fiéis na terra. Aleluia. O Senhor, aleluia, nessa noite, aleluia, está querendo bater na cara do diabo e trazer você como um exemplo de fidelidade diante de Deus, de intimidade diante de Deus. Ainda que as chagas te sobrevenham, permaneça fiel na presença de Deus. Aleluia. Capítulo 19, louvado seja Deus, versículo 20, vai dizer assim: que os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, escapei só com pele dos meus dentes. Ele está dizendo aqui que a pele de Jó estava toda grudada em seus ossos. Ele não possuía mais carne. Aleluia. Estava como um esqueleto, com feridas, sem unhas, na cinza, como um mendigo. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer num determinado ponto que até a sua esposa não aguentava mais o hálito de Jó. Uma mulher que teve tudo e hoje vivia com um mendigo. Mas ele permaneceu fiel a Deus. Aleluia. Que história extraordinária de fé desse homem. Aleluia. De integridade diante de Deus. Aleluia. Ele passa por tudo isso, mas permanece fiel e íntegro diante de Deus. E nós, por tão poucos, por um dia mau, como disse o Hugo aqui, nós queremos abandonar a fé, queremos sair da presença de Deus, queremos deixar, aleluia, de estar fazendo a vontade de Deus. Aleluia, que em nome de Jesus, aleluia, você tenha o exemplo de Jó como um exemplo de fidelidade a Deus, de integridade diante de Deus, para que Deus possa estabelecer as suas promessas sobre a tua vida. Mas só que o diabo é tão besta, que se ele soubesse o que ia acontecer com Jó, tudo o que aconteceu lá no capítulo 42, ele não teria ido até a presença de Deus para fazer o que ele fez. Aleluia. Louvado seja Deus. Depois que tudo isso aconteceu, aqui Jó está orando ao Senhor no capítulo 42, dizendo assim: Senhor, eu sei que tudo podes, aleluia. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas diante de mim, o que não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu te ouvia falar de ti,
mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Louvado seja Deus. Jó passa por tudo aquilo, responde tudo isso a Deus, dizendo: Senhor, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aleluia. Saiba, querido, que o Senhor tudo pode, e os pensamentos dele para a tua vida, que não são pensamentos de mal, mas pensamentos de bem, eles não podem ser impedidos sobre a tua vida. Nós já ouvimos aqui várias vezes: a única pessoa que pode impedir os planos de Deus nas nossas vidas sou eu e você mesmo. Nenhum pensamento dele pode ser impedido se eu permanecer fiel dentro da vontade dele. No versículo 5, qual o segredo de tudo que Jó vai dizer? Senhor, antes eu só te ouvia de ouvir te falar, mas agora, Senhor, te veem os meus olhos, por isso me arrependo no pó e na cinza. Louvado seja Deus. E depois que ele passa por todo o processo, que ele entende realmente quem é Deus, ele entende que antigamente ele só conhecia o Senhor somente de ouvir falar, mas quando ele passa a entender que naquele momento Deus é maior que ele, aleluia, que não precisa merecer passar por algum problema, que tudo está dentro da vontade de Deus, que aí ele se abomina, que ele desce nas cinzas e ele se humilha no pó, algo extraordinário acontece diante de Deus. A Bíblia diz assim que Deus chega até os seus amigos. Aí ele faz e manda ele até os seus 2 amigos que estavam julgando Jó, dizendo que Jó estava em pecado. E traz a eles assim: olha, prepara um holocausto e vai levar até o meu servo Jó. Se ele aceitar o seu holocausto, se ele aceitar o seu sacrifício, e ele orar por vocês, aceitando o perdão e recebendo o holocausto como sacrifício, a minha ira será sobre vocês, e o mal virá sobre a vida de vocês. A Bíblia diz assim que então ele pega os seus amigos, prepara um holocausto e vai até Jó. Aleluia. E a Bíblia diz assim que Jó então começa a orar pelos seus amigos. Aleluia. Amigos que quando estavam na bonança, estavam ao seu lado, mas quando ele passa por um momento difícil, começam a julgá-lo, começam a condená-lo. E a Bíblia diz então que Deus queria ver qual seria a atitude de Jó quando colocasse aqueles seus amigos, entre aspas, para que Jó orasse por eles. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer então que eles preparam um holocausto e levam até Jó. E a Bíblia diz assim que Jó, no mesmo momento, começa a orar pela vida deles. Aleluia. Aquela mão cheia de chagas, sem unhas, ele começa a orar pelos seus amigos. Mas só que quando eu aprendo aqui, que quando existe o perdão, que o perdão exerce milagres extraordinários na minha e na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Eu não sei se existe um rancor no seu coração, se existe uma mágoa por alguém no seu coração, mas a Bíblia vai dizer que quando Jó está com as suas mãos erguidas, ainda totalmente com chagas, a Bíblia diz assim que quando ele começa a orar, Deus do céu olha e diz: Jó, chega, hoje acabou o seu cativeiro. É o poder do perdão. No mesmo instante que o homem levanta a sua mão em chagas, acredito que quando ele abre os olhos, ele está purificado da sua chaga, vive da sua lepra, totalmente, aleluia, aleluia, restaurado, aleluia, o poder do perdão. Às vezes, querido, Deus vai colocar alguém na tua vida que te magoou, que te ofendeu, que é para você talvez orar por essa pessoa, e talvez é esse necessário, será esta causa necessária para Deus, aleluia, restaurar algo na tua vida, para Deus restaurar algo que hoje está quebrado, que hoje você perdeu, mas que o Senhor quer restaurar através do poder do perdão. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu imagino a cena, Deus falando para os amigos de Jó, e vá para ele orar.
e o diabo do inferno olhando. Aleluia. Ele não vai orar não. Os amigos dele não o ajudaram, deixaram ele sozinho, o abandonaram. Até onde esse camarada vai aguentar? Aleluia. Louvado seja Deus. O diabo não entende os planos de Deus. Ele não conhece as coisas celestiais que Deus tem preparada para mim e para a sua vida. Aleluia. Eu imagino que quando Jó, aleluia, se apresenta diante dos seus amigos e começa a orar, aleluia, o diabo não entende mais nada, Satanás já não entende nada. E quando ele vê Deus restaurando Jó das suas chagas, aleluia, acredito que Satanás fica enfurecido. Mas esse camarada aguentou até aqui. Realmente ele é íntegro, realmente ele é fiel, e é isso que Deus quer mostrar para o diabo. Ele quer mostrar para ele que você é fiel, que você é íntegro diante de Deus, que você tem intimidade com ele. Aleluia. Se a luta estiver apertando, se estiver afligindo, permaneça fiel e íntegro, aleluia, porque é no momento que você estiver orando que Deus vai fazer um milagre em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz assim que quando o povo fica sabendo que Jó tinha sido restaurado da sua lepra, todo mundo volta trazendo presentes para Jó, ouro, prata. E a Bíblia diz assim que tudo que ele tinha foi duplicado. Louvado, ele recebeu em dobro. Tudo que ele tinha, ele recebeu em dobro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz assim que ele teve mais 7 filhos, mais 3 filhas. E a Bíblia diz assim que as filhas de Jó eram as mulheres mais belas da face da terra. Deus deu tudo em dobro para Jó. E a Bíblia diz assim que depois de tudo isso que Jó passou, Jó viveu mais 140 anos. Louvado. Eu quero entender que até a idade de Jó foi duplicada. Eu quero entender que ele tinha 70 anos na sua época. E entendo que Deus deu mais 140 anos de vida para ele. Louvados. Que a Bíblia diz assim que até o momento da sua aprovação, do momento da aprovação, viveu Jó mais 140 anos. Quero entender que ele tenha vivido 210 anos. Louvado seja Deus. Quando Deus dá, Ele faz coisas grandes. Deus tem algo em dobro para a tua vida nessa noite. Mas para que tudo isso se cumpra, é preciso se manter íntegro. É difícil. Talvez você não está na situação de Jó, de estar se coçando com telha, da sua pele está colada ao corpo. Mas o que Deus está esperando de você, para dar um tapa na cara do diabo, é que você se mantenha íntegro na presença do Pai. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida e que o Senhor possa ter falado ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.